Oi, pra você que não me conhece, eu me chamo Matheus, também conhecido como Luiz. Conhecido assim por... só por mim mesmo, eu acho. E há um tempo atrás eu contava histórias da minha vida, só que infelizmente eu tive que parar por causa de alguns motivos bem complicados. Basicamente eu tive que enfrentar um grande inimigo dentro da minha própria mente, dá pra acreditar nisso? Sério, foi muito estranho. É meio que uma longa história. Mas agora eu voltei, espero que você curta. Porque... eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa que não seja contar histórias. Escola, um lugar para estudar, fazer amizades e nunca, jamais, nunca mesmo se meter em brigas. A não ser que você seja eu. Oi, pra você que não me conhece, eu me chamo Matheus, também conhecido como Luiz, o rei das brigas, o maioral, aquele que não foge da luta, mas sim a luta que foge com medo de tamanha força. E, ok, talvez eu tenha exagerado um pouquinho, mas a história que eu vou contar hoje é sobre a minha primeira briga. Então se prepara, porque tudo começou lá atrás, na minha infância. Sabe, eu nunca fui o tipo de aluno brigão, mas é que às vezes as confusões perseguem a gente, e a gente precisa ser muito, mas muito esperto pra fugir delas, ainda mais na escola. Primeiro, acho importante deixar claro que eu sou totalmente contra brigas. Brigar não é nada legal, e apanhar é bem menos legal ainda, então não faça isso, você foi avisado. E segundo, quando eu era bem pequeno, lá nos meus 6 ou 7 anos, eu tive que me mudar da pré-escola, também conhecida como prezinho, pra uma escola do ensino fundamental. E pelo fato de ser minha primeira vez em uma escola do ensino fundamental, eu já ficava com um pouco de medo, ainda mais quando eu pensava que poderia ser igual o prezinho, que sinceramente eu não tenho muitas lembranças boas de lá. Ele não vai brincar com a gente! Mas acabou que essa mudança não foi tão ruim assim, porque o tempo foi passando, eu fui me acostumando com o lugar, conseguindo até mesmo fazer um amigo, que era o Wesley. Pra você que não conhece o Wesley, esse é o Wesley. O Wesley era o meu melhor amigo na primeira série, e também o único amigo que eu tinha ali. Ele não era muito de falar, e quer saber de uma curiosidade aleatória? Ele meio que não gostava muito das minhas piadas. Mas agora que você já sabe o suficiente sobre o Wesley, eu vou continuar. Em um dia qualquer, tava eu e o Wesley no recreio da escola, e a gente tava conversando sobre coisas aleatórias no recreio, até que de repente eu lembrei que há uns dias atrás eu tinha assistido um filme de luta com vários golpes que eu nunca tinha visto na vida. Resumindo, eu terminei o filme com a certeza que eu tinha aprendido a lutar, o que não era totalmente verdade, mas eu era criança e acreditava que sim. Então, eu tive a brilhante ideia de mostrar pro Wesley um dos golpes que eu tinha visto no filme. Eu contei pra ele e ele ficou curioso pra saber. Esse golpe era basicamente prender o braço da pessoa e deixar ela imobilizada. Nada demais. Ou pelo menos era isso que eu pensava. Então já vou avisando, não repita isso em casa. Primeiro, eu segurei no braço dele com muita calma. E em seguida, fiz igualzinho eu tinha visto no filme. Só que sem perceber, eu acabei segurando o braço dele forte demais. Foi quando de repente... ele tinha ficado desesperado e acabou dando um soco no meu rosto, mais precisamente no meu nariz. Dava pra ver no rosto do Wesley que ele tava assustado com o que tinha acabado de fazer, e eu tava assustado porque tinha acabado de levar um soco no meu nariz. Mas a verdade é que nem eu, nem ele queria ter feito nada daquilo, e com certeza as coisas poderiam ter sido resolvidas ali mesmo, só que nem sempre as coisas são simples assim de resolver. Dali em diante, ficamos muitíssimo tempo sem olhar um na cara do outro, evitando até mesmo de ficar no mesmo lugar. Só que por mais que a gente se esforçava pra evitar um ao outro, tava muito na cara que nenhum de nós dois queria ficar brigado daquele jeito. Ainda assim, aquilo continuou por um bom tempo, muito tempo mesmo, muitíssimo tempo. No dia seguinte, tava eu sozinho no pátio da escola, olhando todo mundo se divertindo. Ali eu percebi que realmente não fazia sentido nenhum continuar com aquela briga. Qual o sentido de ficar brigado com alguém? O que a gente ganha fazendo isso? Por que continuar numa situação ruim quando se pode resolver aquilo? E por que tem tanta coisa repetindo na tela? Só esse aviãozinho de papel já passou umas 3 vezes. Aí, viu? Passou de novo. Só mudou de lado. Enfim, são muitas questões. Foi quando eu decidi pedir desculpas pro Wesley, porque eu não queria perder meu melhor amigo, ainda mais por causa de uma briguinha qualquer. Então, sem pensar 2 vezes, me preparei pra ir até onde ele tava. Só que de repente, eu me deparei com a sombra de alguém na minha frente. Então, quando eu olhei pra cima, vi que era o Wesley, sorrindo. Igual bobo. Eu não esperava aquilo. Eu confesso que uma parte de mim ficou frustrado, porque era eu quem devia ir lá pedir desculpas pra ele, e ele foi mais rápido que eu. Mas a outra parte de mim ficou aliviado, porque naquele momento a gente já sabia que tava tudo bem. Então fizemos as pazes e desse dia em diante voltamos a ser melhores amigos pra sempre. Pelo menos até o dia que eu tive que mudar de escola e nunca mais vi o Wesley. Mas ainda assim, eu consegui aprender uma lição muito importante. Então se por acaso eu escrevesse um livro que talvez tivessem algumas regras sobre a escola, com certeza a regra número 1 seria: nada de brigas.